Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos e eleitores do Rio de Janeiro. Hoje vamos conversar com o deputado federal e candidato a prefeito da capital fluminense, que possui mais de 6,2 milhões de habitantes. Delegado Ramage, como é conhecido por ser delegado da Polícia Federal, é formado em Direito, especialista em Inteligência de Estado, professor e mestre em Políticas Anticorrupção, foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência e assessor especial da Presidência da República. Ramage passou por inúmeros postos dentro da Polícia Federal e entende muito de segurança pública, mas o nosso papo de hoje é sobre educação. Deputado, obrigado por aceitar nosso convite para o podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Muito obrigado pelo convite, Caio. É uma felicidade estar aqui com vocês e poder falar da educação aqui no nosso município do Rio de Janeiro. Deputado, como é que o senhor analisa hoje, dentro de tudo que o senhor já estudou enquanto deputado e agora na candidatura e vem se interessando como cidadão do Rio de Janeiro, como é que o senhor analisa hoje a rede municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro? A rede municipal de educação aqui no Rio possui uma alta complexidade, são várias as unidades e, portanto, diferentes tipos de problemas, infelizmente, né? O que cabe ao município acabam sendo 5 modalidades, desde a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, que se divide em 2, e ainda a educação especial e o tratamento de uma educação para jovens e adultos. Cada uma delas tem um problema individualizado, especial, por toda a cidade do Rio de Janeiro, mesmo na parte de comunidades, Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul. A parte das creches, há uma falta de vagas, que o atual prefeito já prometeu, há alguns anos atrás, zerar. Não é uma grande dificuldade, falta apenas vontade. Então, é a questão das vagas nas creches, o grande empecilho. Quando se entra na pré-escola, já é ausência de professores, número de professores. O ensino fundamental, a questão da ausência de professores também continua, mas muito também da forma como é encarado o ensino para as nossas crianças. Nossas crianças são tratadas ali como um mero aparato e não como um investimento em educação. Há um foco de se maquiar o IDEB, com que não se privilegia o aprendizado, com aprovações automáticas diversas, que acaba prejudicando o desenvolvimento, até psicológico do aluno. O aluno fica acreditando que ele não tem esse potencial de aprender, quando a gente entende que uma repetência é o mais adequado para o devido aprendizado. Há o ciclo de alfabetização que não é respeitado, e a criança acaba indo para as últimas séries aí do ensino fundamental 2, sem estar plenamente alfabetizada, sem saber as 4 operações, sem poder integrar um mercado de trabalho, e aí a questão do fundamental acaba sendo a evasão escolar. Essas crianças acabam saindo da escola por não estar tendo a devida atenção, a escola tratar do assunto, mantê-la num momento em que sai de um professor só para vários professores, quando é o ensino fundamental 2. Na questão do ensino especial, a gente vê uma total falta de atenção do município com essas crianças que possam ter algum tipo de deficiência ou algum transtorno. Apenas 4% das crianças estão atendidas nas escolas e de maneira muito precária, não correspondendo ao atendimento que os próprios pais desejam e que o aprendizado se necessita e o cuidado que tem que ter com essas crianças. Então, são diversos os desafios possíveis de solução. Falta engajamento, falta vontade, falta ser tratado com seriedade, não maquiagem para eleitoral. Verdade, deputado, o senhor citou, a questão da alfabetização. A gente tem um dado, infelizmente, para o Rio, que mais de 40% das crianças chegam ao 3º, 4º ano do ensino fundamental sem estarem alfabetizadas, Isso é uma questão muito grave. Se o senhor fosse eleito, seu primeiro mês de mandato para a área educacional,
que o senhor vê como os três principais, assim, o senhor fez aí uma interessante abordagem mostrando todo um aspecto dos segmentos, mas assim, três pontos que o senhor fui eleito, a partir de agora de janeiro, serão os três grandes problemas que eu vou atacar, que estão dentro dos meus projetos. Primeiro a questão das creches, né? Que você coloca que é uma fila de vagas de 13 mil alunos sem vagas em creches. E a gente sabe que esse número pode ser muito maior, porque esse é um número que das mães, dos pais, né, das famílias que escrevem seus alunos. O pessoal sabe que não tem vaga, nem tenta. A gente sabe que a gente tem que solucionar. Nesse caso, a gente tem que zerar essas vagas de creches. A gente sabe que há a distribuição orçamentária é enorme, mas não adequada. Um assunto que nós sabemos que o município tem um percentual grande do orçamento para isso, quanto que uma despesa de creche, a gente acredita que pode solucionar um pouco mais de 109 milhões de reais, que fazendo um ajuste de contas, a gente consegue solucionar essa questão. A outra é a parte do ensino. Nós realmente temos que deixar de fazer essas maquiagens do IDEB e tratar com seriedade, e tratar com a verdade. Demonstrar que os alunos não têm que estar ali com uma maquiagem de aprovação. Nós temos que ter mais professores, trazer mais professores adjuntos também, deixar o professor fazer a sua parcela de planejamento para que as crianças, e evitar o que eu já falei, dessa aprovação automática. A gente não tem que focar nisso no IDEB. O IDEB tem que demonstrar o real para a gente conseguir efetivamente as melhores notas. Se nós tratarmos o aluno pelo seu aprendizado, pela sua carência, o IDEB vai cada vez mais aumentar. Nós sabemos que tem no Rio de Janeiro diversas localidades vulneráveis nas comunidades. A gente sabe que a questão educacional afeta toda a família. Aqui no Rio de Janeiro há um número enorme de famílias monoparentais, as mães são chefes de família. Então a gente tem que acabar com esse turno integral mitigado que o prefeito coloca. Deputada, o senhor falou das crianças em comunidades vulneráveis e a questão da carga horária nas escolas. Como é que é a ideia para o senhor para esse tipo de planejamento, para atender a essa demanda e a esse público? Todo mundo sabe a dificuldade no Rio de Janeiro, as comunidades, a violência que assola o Rio. É um dos motivos da nossa candidatura para resolver essa questão de violência, esse abandono, esse descaso. E sabe que nessas comunidades e outras localidades vulneráveis, a questão do aprendizado, o que circunda o aluno, afeta de sobremaneira o seu psicológico. A gente sabe que as famílias nessas comunidades trabalhadoras, um grande percentual do Rio de Janeiro de famílias monoparentais, mães que integram com chefes de famílias sozinhos, que não têm a possibilidade de dar o cuidado devido e poder, inclusive, trabalhar com crianças que vão ficar na escola por 5 horas e 7 horas. Então, a nossa proposta de efetivar que em comunidades e localidades vulneráveis, a gente vai tornar as escolas em turnos integrais de 10 horas, de 7h30 da manhã até 17h30, dando possibilidade a essas mães de poder se integrar ao mercado de trabalho, poder ter o seu próprio estudo e ter o acolhimento de seus filhos adequadamente na escola para um melhor ensino. Acabar com essa questão de aprovações automáticas, que é um padrão aqui no Rio de Janeiro, que acaba por atrapalhar o desenvolvimento, o aprendizado do aluno. O aluno passa de série sem estar com o aprendizado devido, acaba entendendo que o problema é com ele, de não ter o aprendizado, e aí se origina a evasão escolar. Nós queremos dar atenção à criança, um olho na família, trazer a família para participar da escola. Não é o Estado fazer as vezes da família, mas entender que há famílias vulneráveis e que a criança tem que estar bem acolhida na escola, para um melhor aprendizado, para uma melhor refeição e com mais tempo para prover a melhor educação, para que esses ciclos de alfabetização não com 8 anos de idade, as crianças sejam plenamente alfabetizadas, que tenham as 4 operações, que se formem para o mercado de trabalho, que possam progredir na vida. Ramage, você falou da questão orçamentária de 100 e poucos milhões para essa questão das creches, para tentar solucionar isso. Como é que quando você
assume uma gestão de um município, ainda mais um município como o Rio de Janeiro, você tem saúde, você tem a questão de infraestrutura, você tem a questão de obras, tem todo o trânsito, né, transporte público, toda uma série de fatores. Como é que, dentro da questão orçamentária, se trabalha para gerenciar isso e fazer com que a educação não deixe de ser prioridade? Cara, o Rio de Janeiro tem um orçamento enorme, cerca de quase 10 bilhões de reais para a educação. Então, há previsão orçamentária, há o financeiro, há recursos, há ainda o Fundeb e diversas transferências federais. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é que o dinheiro, o recurso não está sendo bem aplicado. Isso não está voltando à população e à educação. Quando a gente vê a parte toda de infraestrutura que é necessário, pequenas questões podem ser resolvidas. Quando a gente coloca essa questão da creche, não é um percentual muito grande para se resolver acabar com esse número de vagas. O atual prefeito está sendo multado em bilhões de reais por não resolver a questão das creches e não toma solução nessa questão. Então, nós temos que trazer mais professores, dar mais infraestrutura. É possível com o orçamento que nós temos que realmente enxugar a máquina e gastar melhor. Tá ótimo. O papo tá ótimo, Ramage, mas antes de terminar, uma última pergunta, que o senhor falou da questão de trazer as famílias, né, para esse núcleo escolar, essa dificuldade que a gente também, entrevistando vários municípios de outros estados brasileiros, vê que acontece. É, então, assim, quando se faz uma pesquisa, eleitoral ou fora do período eleitoral, você vê que a prioridade vem em segurança pública, saúde, no município, a obra na minha rua, no meu bairro, né? A educação geralmente não entra entre os primeiros tópicos, né, de preocupação, ou seja, é um projeto de médio e longo prazo a questão educacional. Então, baseado nisso tudo, e essa forma como alguns gestores em vários locais do Brasil, tem maravilhosos gestores, tem gestores que não pensam tanto na educação. Isso causa alguns, né, incorreções do que se entender sobre educação. Então, dentro desse contexto, educação dá voto, deputado? Olha, a educação, como você bem falou, cara, acaba não se verificando de imediato o problema da educação como se vê da segurança e da saúde. A longo prazo que acaba se vendo o resultado. As famílias estão acabando por ter mais consciência e verificando que seus filhos não estão tendo o aprendizado devido. Está se formando diversos analfabetos funcionais que passam pela escola municipal sem agregar valor de conteúdo educacional às crianças. A evasão escolar muito grande, que acaba tentando entrar no mercado de trabalho informal para ajudar a família, quando a gente sabe que deveria estar na escola com bom aprendizado, que se revelem talentos e que se revelem todas as pessoas que possam integrar com maior capacidade a mão de obra do trabalho que o Rio de Janeiro tanto necessita. Eu acredito que sim, a educação dá voto, mas não de uma forma imediata, muito mais de se verificar que os filhos estão sendo bem acolhidos na escola, que está tendo uma boa refeição, que está tendo segurança e que está tendo um bom aprendizado da criança. Cada vez mais o cidadão está verificando que há muita maquiagem, que não se trata de. A educação é mais um custo do que um investimento. As pessoas estão muito antenadas o que a escola pode prover. Não apenas deixar a criança lá para pegar mais tarde, alimentada. Agora, todos estão vendo cada vez mais que é a educação que leva a criança a um adulto que possa progredir na vida. Tá ótimo. Deputado, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam, né? Desejamos toda sorte nessa sua campanha e nessa caminhada. Quer desejar mais alguma palavra aqui para o cidadão eleitor carioca, independentemente de ser eleitor para o cidadão morador do Rio de Janeiro? Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade, ao Instituto Alfabeto, pelo todo o trabalho que vocês disponibilizam para a nossa sociedade, e falar ao cidadão carioca que nós temos um compromisso muito grande de resolver a educação com um trabalho, com eficiência, com gestão, com austeridade, olhando para as tendências pedagógicas, respeitando o profissional de educação, que ele não haja interferência no seu conteúdo pedagógico aliado com nossa vontade pedagógica de levar
os conteúdos, né, tradicionais, conteudistas, até montessorianos também, bilíngues, tecnicistas, para que hajam possibilidades educacionais que se reflitam à vontade da população. Cada vez mais, fazendo os testes adequados, uma boa educação, o INDEB melhorando, e fazendo com que as famílias procurem mais as escolas, que estão vendo que é um ambiente seguro e de aprendizado, cada vez mais nós vamos evoluir para um bom trabalho, com uma boa gestão, com bons investimentos pelo melhor da nossa educação, tirando essas maquiagens que são feitas com o Rio de Janeiro. Tá ótimo. Pessoal, conversamos hoje com o deputado federal e candidato a prefeito do Rio de Janeiro, delegado Ramagem. Muito obrigado pela sua participação. Desejamos toda a sorte sua aí nessa caminhada em prol da educação do município do Rio, do estado do Rio e do Brasil. Ramagem, boa sorte, muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Um abraço a todos aí do Alfabeto.